um deles. O maestro Júnior E quem tem ele uma espera por essa conversa visita também. de arrepiar com Filipe Luiz. Logo para a galera. Essa entrevista é ótima. Para quem não assistiu, acompanha que é show Com de Zico bola. de braços abertos e Júnior de anfitrião, o E no torcedor finalzinho e do jogador vídeo, Felipe vai Filipe passear pela Luiz memória dele e de milhões faz que uma compartilham revelação da mesma de paixão. um ótimo atacante. Quem sabe no final do ano esse cara não vai estar aqui jogando pelo Flamengo. Vamos acompanhar. Sabe o que representa esse momento, né? Para um fã como eu, como um torcedor, e poder estar vivendo esse momento aqui do lado do ídolo, né? Júnior colaborou muito para rechear essa galeria. Foram 12 troféus, 4 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Felipe está pertinho de trazer novos objetos para cá. O Flamengo lidera com folga o Brasileirão a 7 jogos do fim. E está a uma partida de reconquistar a América. Ainda mais agora, depois de 38 anos, né? Uma possibilidade grande dessa Libertadores. Final que mudou de sede. Alvo de protestos populares, Santiago, no Chile, foi substituída por Lima, no Peru, que receberá Flamengo e River Plate dia 23, no Estádio Monumental. Terceira final do time argentino nos últimos 5 anos. Quem está jogando o melhor futebol na tua visão? River ou Flamengo? Não, o Flamengo hoje joga um futebol melhor, mas precisa existir um respeito muito grande pela equipe. O Marcelo Gallardo é um treinador de ponta, realmente, um treinador que faz essa equipe já chegar novamente em uma disputa de final de Libertadores. E ainda mais um jogo único, está completamente aberta essa final. A gente só tem que realmente reconhecer que eles têm essa vantagem pequena porque a final ela é diferente, você entra com mais tensão no jogo, então eles vão estar mais preparados nesse sentido, mas depois tecnicamente a gente tem que ser superior a eles. E tecnicamente o Flamengo está sendo muito superior a muita gente, fazendo os gigantes rivais tradicionais, presas fáceis desse Flamengo que, comandado por Jesus, parece não ter piedade dos adversários. Bruno Henrique tocou! A ponto de surgirem comparações com a geração mais vitoriosa da história do clube. O time de hoje talvez seja aquele que mais se assemelha em termos de jogo. Se você pegar o Zico e botar nesse time de hoje, esse time ganharia do nosso. Porque ele, na verdade, que fez a diferença durante muito tempo, né? Todos os outros, eu acho que a gente pode se colocar mais ou menos no mesmo nível, né? Esses 4 ou 5 meses que eu estou aqui, eu já escutei comparações e até eu sinto como se fosse uma falta de respeito pro Júnior, né? Que fui até comparado com poucos jogos que eu fiz aqui, né? Porque realmente eu não fiz nada ainda, não conquistamos nada ainda. Ainda falta um mundo pela frente, mas aquele time que ganhou a primeira Libertadores é muito especial. Para mim, aquele time era muito superior que esse de hoje nosso. Mas num ponto, os dois concordam. O Flamengo joga um futebol europeu? Posso-se dizer que é um futebol moderno, né? Então, muita gente fala assim, pô, o Flamengo joga um futebol europeu porque o Jorge Jesus, ele é europeu. Não, a gente joga um futebol europeu, a gente joga um futebol moderno porque o Jorge Jesus é bom, porque ele é um grande técnico. Já são 22 jogos de invencibilidade. Pela Libertadores e pelo Brasileiro. A última derrota foi 3 meses atrás, em agosto, 3-0 para o Bahia. Eu acho que foi importantíssimo aquele jogo contra o Bahia. Começar desse jeito e depois ir escalando, né, devagarinho, pouco a pouco, com jogos, com essa solidez e com regularidade, acho que é melhor do que você começar talvez fazendo um gol, fazendo o melhor jogo da sua vida e depois ir caindo, entendeu? Contra o Bahia foi a estreia de Filipe Luiz. O jogador de 34 anos, por ter ficado para trás num dos contra-ataques do Bahia, logo virou alvo de piadas, ironias. O tempo logo mostraria o contrário. Filipe Luiz tornou-se peça fundamental na lateral e, quando em vez, jogando mais centralizado no meio-campo, a atuação contra o Internacional pela Libertadores no Maracanã é inesquecível para ele e para a torcida. Dele nasceram as jogadas dos 2 gols da vitória.
pensando em migrar para o meio-campo, como o Leonardo fez, como eu fiz, como tantos outros fizeram? Eu adoraria. É meu sonho. Eu só preciso de um jogo, Júnior. Migrar para o meio não é o único desejo. Migrar para a área técnica será o primeiro passo quando encerrar a carreira. Ele tem todo o perfil para virar um bom treinador, não tem dúvida. E aí, basta querer. Eu quero, eu vou tentar, né? Obviamente que falta um mundo ainda, preparação, de entender um pouco. Vai dar dura nos moleques no meio do intervalo, quando acabar? A pergunta de Júnior se refere às cobranças de Jorge Jesus no meio e no fim dos jogos. Uma coisa que caracteriza o Jorge é que ele fala tudo o que ele pensa, ele não deixa, não guarda nada. E é uma característica que tem o Flamengo, a gente já viu em outras situações também, até comigo mesmo e com o Arão aconteceu, ali no campo, e claro que a imagem ela é feia e não é legal, mas é um grupo que fala as coisas na cara. Continuando o passeio pelo Museu Rubro-Negro, Filipe Luís parou diante de uma camisa. Poxa vida. A 5 de Júnior. Eu lembro do Júnior, cada vez que tinha jogo do Flamengo, 4-2, um foi do Júnior, né? Isso eu tinha essa lembrança, o cara que fazia muitos gols. Eu já sou completamente ao contrário, não tenho muitos gols na minha carreira. Então, outra coisa, 900 jogos? 876. 870. E tendo ido para a Itália também, né? 5 anos. 5 anos na Itália. Não sei como conseguiu fazer tudo isso, né? Realmente é um era feito. fominha, cara. Não, eu já vi. Outro ponto do museu fez com que Filipe também parasse. Foi diante das camisas com nomes dos 10 atletas da base vítimas do incêndio no CT do clube no início do ano. Se fala com muita dor, eu sinto muita dor lá nos jogadores que estavam aqui, dirigentes até têm sentimento na hora de falar sobre esse assunto. Queríamos ter eles com a gente no campo, mas vamos tentar conquistar esse título para eles. É uma homenagem. Ah, com certeza vai ser para eles. Depois de, todo mundo sabe, tantos e tantos anos sem conquistar nada, acontecer essa tragédia, o Flamengo está conquistando tudo, não tenho dúvida que eles estão a nosso favor lá em cima. A visita terminou em frente ao troféu que é há muito tempo obsessão de todos no clube, a Libertadores. Quem não quer levantar essa taça, né? Quem não quer levantar essa taça jogando no Flamengo? É o maior sonho que pode ter um jogador e um torcedor do Flamengo. Júnior trouxe uma preciosidade para inspirar. Achei a faixa. Mostra pra cá. 38 anos a faixa. Tá bem conservadinha. Tá na hora de vocês arrumarem agora uma atual, né? Aqui, 81, pronto. Tem que arrumar agora em 2019, né? A chance ainda do Gabriel, bateu! Vai no gol! Vai no gol! E não apenas 2019 pode ficar na história. A gente pode estar testemunhando o início de uma nova era de conquistas. Eu acredito que seja mais ou menos aquilo que está se desenhando, né, em função da estrutura do próprio clube, né, o que foi feito no departamento de futebol, né, as contratações que foram feitas. Eu acho que tudo isso é uma questão de encaixe. E as coisas parecem que estão se encaixando, não somente para esse momento, mas para o futuro. Concordo, e o pensamento tem que ser esse, né, dos jogadores. Se conseguir um título essa temporada, não tem que relaxar, não tem que parar por aí, ganhei e parou. Não, tem que querer ganhar mais, tem que querer continuar com a mesma ambição. E a grande fase do clube está sendo comentada na Europa. O celular de Filipe não para. Você mantém contato com o Simeone? Sim. Com o Griezmann? Praticamente todos. Todos. Sim. Eles comentam sobre o Flamengo? Sim, o Simeone, depois do jogo do Inter, do Grêmio, sempre me mandou mensagem, comentou sobre o jogo, falou que assiste, porque, claro, né, ele é sul-americano, ele assiste. E o Griezmann, o Godin, todos eles, né, todos os jogadores que eu joguei junto, eles acompanham. Quem não acompanha é o Flamengo e quem não acompanha, por exemplo, o Flamengo nesse momento na Libertadores. Mas o que mais me escreveu foi o Diego Costa, né, ainda. Eu tenho um carinho especial pelo Flamengo e ele sabe o que eu estou vivendo aqui, que é uma coisa única, e ele tem esse sonho, né, de vir jogar no Brasil. É um excelente amigo que eu tenho e vocês não tenham dúvida que todo dia eu estou lá falando para os nossos diretores que fala com o Diego, pelo amor de Deus, fala com o Diego, porque ele vai fazer história aqui, sem dúvida. Se o presente enche o torcedor de esperança, o futuro parece ainda mais promissor. O tempo não para e neste museu grandes novidades estão por vir.
Cada um desses versos o torcedor sabe. Maestro Júnior tem uma conversa de arrepiar com o Filipe Luís. No finalzinho, o Filipe Luís faz uma bela surpresa de um jogador da Europa. Tem vontade de jogar no Mengão. É isso aí, galera. Vou acompanhar esse vídeo. Ó, top. Com 5 de braços abertos e Júnior de anfitrião, o torcedor e jogador Filipe vai passear pela memória dele e de milhões que compartilham da mesma paixão. Primeira vez que eu tô nervoso desde que eu cheguei no Flamengo, brincadeira. Não, mas é uma emoção muito grande. Só quem é flamenguista sabe o que representa esse momento, né? Para um fã como eu, como um torcedor, e poder estar vivendo esse momento aqui do lado do ídolo, né? Júnior colaborou muito para rechear essa galeria. Foram 12 troféus, 4 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Filipe está pertinho de trazer novos objetos para cá. O Flamengo lidera com folga o Brasileirão a 7 jogos do fim. Golaço! E está a uma partida de reconquistar a América. É do Flamengo! Mas agora, depois de 38 anos, né, uma possibilidade grande dessa Libertadores. Final que mudou de sede. Alvo de protestos populares, Santiago, no Chile, foi substituída por Lima, no Peru, que receberá Flamengo e River Plate dia 23, no Estádio Monumental. Terceira final do time argentino nos últimos 5 anos. Quem está jogando o melhor futebol na tua visão? River ou Flamengo? Não, o Flamengo hoje joga um futebol melhor, mas precisa existir um respeito muito grande pela equipe. O Marcelo Gallardo é um treinador de ponta, realmente, um treinador que faz essa equipe já chegar novamente em uma disputa de final de Libertadores. E ainda mais um jogo único, está completamente aberto essa final. A gente só tem que realmente reconhecer que eles têm essa vantagem pequena porque a final ela é diferente, você entra com mais tensão no jogo, então eles vão estar mais preparados nesse sentido, mas depois tecnicamente a gente tem que ser superior a eles. E tecnicamente o Flamengo está sendo muito superior a muita gente, fazendo os gigantes rivais tradicionais, presas fáceis desse Flamengo que, comandado por Jesus, parece não ter piedade dos adversários. Bruno Henrique tocou! A ponto de surgirem comparações